Não vamos morrer na praia. Não vamos morrer na praia. Nadamos demais, não vamos morrer na praia. Vamos lá, quem vai orar? Nem pensar, né? Pode orar, então, se quiser. Quem que vai orar? Se não, oro. Pode orar, pastor Jonas. Pai querido, Pai santo, Senhor, estamos aqui iniciando mais uma aula, Pai, em nome de Jesus, né? Abençoa, nos livra, repreendemos todo mal, todo ataque contra, Pai, né? Esta aula, em nome de Jesus, todo levante, toda retaliação, Pai querido, está repreendido, né? Coloca os teus anjos aqui, a presença do teu Espírito Santo, que possa abrir nosso entendimento, Pai querido. Em nome do Senhor, abençoa cada um aqui poderosamente. A irmã Sabrina, abençoa o pastor João, a irmã Ricardina, o nosso irmão Batista e o nosso pastor Lucas, vai abençoando poderosa cada um, Pai. Cada área da sua vida seja abençoada. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Agora, irmão João, fica atento aí, ó. Que vai vir mais alunos. Tem minha irmã, tem a irmã Margarida, tem vários alunos aí. Bom, então, irmãos, vamos começar aqui. Nós vamos começar a origem, nascimento e infância de Jesus, né? Yeshua e Yohanan é João Batista, tá? No começo eu vou ficar dando as equivalências para vocês entenderem. Depois que vocês pegar o ritmo, aí não vou precisar falar mais, né? Então, evento 1, introdução histórico de Jesus, né? Yeshua, o Messias, Yohanan ben Zecaria. Zecaria é Zacarias, que é o pai de João Batista, tá? Então, o Evangelho de João nos leva de volta ao início dos primórdios, antes que o universo físico fosse declarado à existência. A genealogia definitiva de Yeshua, o Messias. O Evangelho de Lucas documenta em ordem cronológica os eventos iniciais e os ministérios terrestres de Yeshua como filho do homem. Yohanan ben Zecaria como profeta que vem no espírito e poder de Elias, para preparar o caminho de Jeová. Lucas continua seu registro cronológico no ministério de Yeshua em Atos dos Apóstolos, que detalha os eventos que levaram à conclusão do ministério de 70 semanas de Yeshua, culminando no evento final das festas das primaveras de Jeová, Shavuot, Pentecostes. Então, juntando esses dois tempos aí, o tempo do ministério de Jesus e o tempo do ato dos apóstolos, tá? O Evangelho de Marcos começa com o início do Evangelho de Jesus, Yeshua, o Messias, em seu papel de servo. O fundo genealógico não é necessário para servir. Marcos confirma a ordem cronológica de Lucas. O Evangelho de Mateus começa detalhando as credenciais genealógicas do Messias como rei do céu, por meio de Miriam, Maria, sua única progenitora terrenal, e um descendente direto da linhagem real do rei Davi, por meio de Salomão. Mateus não registra eventos em sequência cronológica, mas pinta um retrato do rei, que estabelece as regras do seu reino eterno com as pinceladas leves e definidas. O registro detalhado de Mateus começa logo depois que ele se junta à companhia dos discípulos no final da primavera. Amém, irmãos? Então, como eu sempre falo, né? Essa teoria do Big Bang que a gente usa aí para explicar a origem do universo está furada. Porque não explica o mundo espiritual, né? Se explicasse o mundo espiritual, iria começar mais ou menos como o Evangelho de João, né? Então, vamos lá. João 1:18, Lucas 1:4 e Mateus 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Jeová, e o verbo era Jeová. Olha só a frase aí, como muda todo o sentido para quem está acostumado a ler na versão portuguesa. Quando ele está falando aí, o verbo era Jeová, o verbo é aquele que é, que era e que há de vir. Quando você ouvir esse nome, você tem que lembrar aquele que era, que é e que há de vir. Então, o verbo era Jeová. Aquele que era, que é e que há de vir. Tá? Então, vai se apossando aí dos mistérios que vão sendo revelados nas entrelinhas, tá bom? Este estava no início com Jeová. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que tem sido feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas,
e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, aí vocês têm uma referência ao Gênesis, né? Que havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e no versículo anterior de Gênesis está falando de, no princípio, Bereshit, bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, João está fazendo uma associação do princípio do Gênesis com o princípio que é Jesus, né? Então, no princípio era o verbo. Então, lá naquele princípio de Gênesis 1:1 estava o verbo. E ali, quando ele fala que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, ele certamente está entendendo que o versículo 2, que havia trevas sobre a face do abismo, foi a queda de Satanás, que foi uma tentativa das trevas dominar o universo, né? E aí o Senhor diz, haja luz, né? E houve luz. Então, aí ele também está fazendo essa referência, a luz resplandece nas trevas, né? E as trevas não prevaleceram. Então, a vitória é da luz. Embora Deus já era luz antes de existir a luz visível, tá? Agora vai entrar no ministério de Jesus aqui na Terra, depois do princípio, né? Que não sei quantos 1000 anos nós temos aí, mas até chegar ao nascimento de Jesus, de Adão, né? Desde Adão dá 4000 anos. Desde a origem do universo, não sei quantos anos dá. Mas vamos lá. Houve um homem enviado por Jeová, o que foi chamado de Yohanan ben Zechariah. Este veio para testemunho, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Então, veja, olha só o detalhe aqui, ó, para dar testemunho da luz. Se ele está falando de dar testemunho da luz no tempo presente, e se ele diz que Jesus é do tempo passado, da eternidade passada, então a luz de Jesus, ela é testemunha para tudo que ficou para trás. Então, todos os seres criados também recebem esse testemunho, inclusive no tempo em que ele estava dizendo isso. Entende o sentido aí, a semântica? Vai pegando a semântica da frase que está por detrás. Então, esse testemunho da luz, pelo contexto do que está escrito, não é apenas o testemunho presente do tempo de João, que tornou-se o nosso, né, para nós, é o passado, né? Mas também representa o passado desde a criação. Porque se houve uma tentativa de Satanás em dominar o universo, a criação de Deus, né, a luz prevaleceu e Jesus vem como testemunho, né, varrendo o tempo retroativamente, tá? Fiquem atentos aí. Ele não era luz, né? Ele está falando que um homem que é Yohanan, que é o João Batista, tá? Então, vamos lá. Ele não era luz, mas para dar testemunho da luz. Aquela verdadeira luz que ilumina todo homem veio a este mundo. No mundo estava, e o mundo foi feito por ele. Por quem? Por Jesus. Mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seus. Quem era o que era seus? Os judeus, e os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aqueles que creem em seu nome, lhes deu poder para serem filhos de Deus. Então, outro mistério aqui, ó. Quem eram os filhos de Deus até então? Os anjos criados, né? Eram chamados na antiguidade de filhos de Deus. Mas agora, por meio de Jesus, né? Alguns podem ser feitos filhos de Deus, né? Por meio da fé, quando creem, né? Nele. Tá certo? Que não são gerados do sangue, né? Porque todo homem é gerado do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Jeová. Ou seja, quando você crê em Jesus, você nasce pela vontade de Deus. Deus quer que você se torne eterno. Tá bom? Em João 1,14, não sei se já lemos aqui. Tá aqui. E aquela palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, palavra em hebraico é davar. Davar tem significado de consciência, palavra, inteligência, ação, tá? Por isso
que foi traduzido por verbo, né? Porque o verbo se aproxima mais do que é davar, palavra hebraica, tá? E aqui está como palavra, tá? Então, no hebraico, quando ele está falando no versículo 2 que no princípio era o verbo, então no princípio era o davar. E davar estava com Yehová e davar era Yehová. E quando ele está falando no 14, também é o mesmo davar. E aquele davar se fez carne. Então veja, lá está com sentido de verbo e aqui está com sentido de palavra, porque para nós, né, a tradução passou pelo grego, ok? Então aqui tem a João 14, né, Sachan. A palavra traduzida como habitou vem do grego skenon, que é foneticamente muito semelhante à palavra hebraica Sachan. Shachan, na verdade, né? Shachan, que é a mesma palavra que o Todo-Poderoso usou quando prometeu aos filhos de Israel que ele habitaria entre eles, uma vez que Mishkan, arca, literalmente, é um lugar para morar, né? Fosse construído, tá? Então Deus mandou construir uma Mishkan, né? Que é uma arca para ele morar, e nós também agora somos uma Mishkan, é um lugar construído para morar. E Shachan, a palavra quer dizer habitou. Então, Shachan Mishkan, habitou na arca, né? Então, agora o verbo vem habitar entre nós. Êxodo 25, 8, 29, 45. É bom anotar essas referências aí no caderninho, quem estiver acompanhando, para depois ir conferindo com a aula, tá? Porque às vezes eu não vou ter tempo de ficar voltando só quando for uma parada muito boa de fazer, aí eu vou voltar nessas referências aí, tá bom? Êxodo 25, 8, fala farei um santuário no meio deles e habitarei no meio deles. E Êxodo 29, 45, fala, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Então, a questão de habitação. Ok, já conseguiu. Bom, então veja. Entenda uma coisa. Agora nós temos que olhar com os olhos da antiguidade. Como é que era? Os deuses, que eram os anjos caídos, quando eles vieram aqui, eles vieram com os mesmos hábitos celestes, tá? Então, eles exigiam que os homens aqui na Terra fizessem templos e imagens para eles habitar. Então, se no Oriente Antigo todos os deuses queriam uma habitação, o Deus Criador, né, também queria uma habitação, que somos nós, certo? Então, no começo, Deus ordenou aqui, conforme 25:8, Êxodo 25:8, 29, 45, que fosse feita uma arca, né, em madeira de acácia, para ele habitar. Mas isso significa o nosso coração, porque futuramente nós é que somos a habitação de Deus, né? Que nós somos a igreja, ok? Yohanan testemunhou dele, de quem? Do verbo, e clamou, dizendo, este é de quem eu disse, o que vem depois de mim é anterior a mim, ó, olha lá. Anterior a mim, quer dizer que já existia, pré-existente, porque ele era primeiro do que eu, né? Pode até ser que João Batista tenha sido pré-existente, mas Jesus é anterior a todos. Pois todos nós recebemos da plenitude e graça sobre graça. Pois a Torá quer dizer instrução, né? O lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Yeshua, o Messias. Tá bom? Então, nós temos uma instrução, mas ficou faltando o quê? A graça e a verdade. Sem a instrução, sem a graça, que é a capacidade de praticar a instrução, e a verdade, que é o reconhecimento da instrução como verdade, se não vem outra e você vai atrás de outra, sem essas duas virtudes aqui, a Torá fica incompleta. Tá certo? Que é a instrução de Deus. Então, com a graça e a verdade, você tem poder do Espírito Santo para cumprir a instrução que é a Torá. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer.
Então, isso aqui tá, como ele acabou de falar de Moisés, e Moisés subiu no monte para ver o Senhor, né? Ele está querendo dizer que a visão que Moisés teve de Deus não foi suficiente, era uma aparência, né? Uma forma, como está escrito lá no próprio Êxodo, né? Que ele viu uma forma, mas o conhecimento do conteúdo, né? Moisés alcançou apenas pela Torá, pela instrução, e não pela graça e pela verdade. Por Jesus, o conteúdo de Deus é alcançado em plenitude, completo. Está vendo o sentido do verso aí, como é muito mais rico? Tá? Quando você lê, você pega detalhes maiores. Agora vamos para Lucas. Nós estávamos lendo em João, né? Então, vamos sempre ler paralelo, tá? Numa linha do tempo, ok? Quem chegou agora, fica atento. Lucas 1. Se você tiver a Bíblia, pode ir conferindo também, tá? Uma vez que já muitos de nós têm tratado de colocar em ordem a história das coisas que entre nós foram certíssimas, tal como nos ensinaram aqueles que desde o princípio ouviram com seus olhos e foram ministros da palavra, que são quem? Os apóstolos. Me pareceu bem para mim, depois de haver investigado com diligência todas as coisas desde a origem, escrevê-las em ordem cronológica, ó excelentíssimo Teófilo, para que conheças bem a verdade das coisas nas quais tem sido instruído. Então, Lucas, ele foi entrevistar os discípulos todos, inclusive Maria, e ele fez esse evangelho baseado em entrevistas e anotações, tá? É o que dá para entender aí bem claramente. Mateus 1, livro da genealogia de Yeshua, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Então, aqui ele já está colocando o Messias como rei. Tá? A relevância do calendário do Criador. Uma explicação aqui. Ó. A narrativa do Evangelho e os tempos das festas de Jeová. Os evangelhos cronológicos começam sua narrativa com o Evangelho de Lucas, que detalha os acontecimentos que envolveram o nascimento de Johanã, o filho do idoso sacerdote Zacarias, e sua esposa Elizabeth. Ambos da linhagem de Arão, né? Então, ele está começando aqui no tempo nosso, no tempo humano, né? Não na eternidade, como João, mas no tempo nosso, usando o Evangelho de Lucas. Para compreender a informação cronológica dada no livro de Lucas, devemos entender os tempos do Criador que demarcam o serviço do templo, a ordem dos turnos sacerdotais no serviço do templo, e como ambos se relacionam com as festas de Jeová. Então, ele vai começar a mostrar por que os sacerdotes estavam lá fazendo as atividades e qual era o tempo relacionado às festas de Deus, para o cumprimento das Escrituras, ok? As festas de Deus são aqueles eventos que Deus estabeleceu em Levítico, né? Para que ele pudesse cumprir as promessas com seu povo ao longo da história. Entre eles está a Páscoa, né, os pães asmos, as primícias, os Pentecostes, a festa das trombetas, o Yom Kippur, dia do perdão, e festa do tabernáculo. Essas festas eram anuais, né, mas ela teve o cumprimento espiritual, né, porque a colheita para Deus é colheita de almas, não é colheita de trigo nem de cevada. Trigo e cevada é para nós, que precisamos comer, né? Mas para Deus são colheitas de almas, mas Deus usou essa figura agrícola para representar a história do Evangelho, tá bom? O calendário do Criador, conforme indicado nas Escrituras, é determinado pela observação do ciclo solar. O dia começa ao pôr do sol. Gênesis 1:5, houve tarde e manhã, tá? Da mesma forma, desde tempos imemoriais, a cultura israelita testemunhou o fato de que o primeiro dia da semana começa ao pôr do sol no Shabat. Então, o primeiro dia da semana, né, começa no pôr do sol do Shabat, que quer dizer, está encerrando o Shabat e vai começar o domingo, tá, no pôr do sol do sábado, que a gente conta com 6, como que é? Nós contamos com 6 da tarde, com 18 horas de atraso, né? É isso, né? Todas as culturas que deliberadamente tentaram se divorciar dos tempos do Criador, inventando outro calendário,
como a semana de 10 dias na Revolução Francesa, né? Tentaram criar uma semana de 10 dias. Voltaram àquilo que se originou desde o princípio, que é a contagem de 7 dias. Embora seja impossível provar que a semana de 7 dias perdurou em sequência ininterrupta, desde a criação, ou mesmo desde o Monte Sinai, o Shabat que Yeshua e a nação de Israel guardaram manteve-se em sequência constante, desde muito antes do primeiro século. A precisão deste fato está fora de questão, porque o calendário juliano do primeiro século ainda é o relógio da astrofísica e tem uma precisão de mais de 1 milionésimo de um dia. É o seguinte, com as guerras, com as contagens, com os calendários, com todas as mudanças que houveram, pode ser que aquilo que Deus estava chamando de sábado lá no começo, de segunda, de terça-feira, quarta-feira, que para nós é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? Pode ser que tenha sido alterado, né? Por uma pausa em alguma contagem, ok? Mas ele vai seguir o que Jesus seguiu, tá certo? E ele fala que o calendário juliano, que é antes desse nosso, que é o gregoriano, ele ainda continua sendo usado pelos astrofísicos, tá? Quando eles têm que calcular as datas antigas. E agora, com essa questão de ângulo de inclinação da Lua e do Sol, eles calculam isso com uma precisão de 1 milionésimo de um dia, ok? Então, ele está considerando isso como correto, né? Porque o próprio Senhor Jesus não teve necessidade de corrigir o Shabat, enquanto estava na terra, mas guardou e não violou, corrigi-lo, seria então um cúmulo de arrogância. Então, se Jesus não corrigiu, se houve algum atraso na contagem, né, desde o início da criação até nós, e houve um salto e ficou deslocado a contagem, Jesus não corrigiu isso, ele vai considerar que está tudo certo, porque Jesus não corrigiu. Se Jesus não corrigiu, então está tudo certo, ok? Então nós temos aí os dias bíblicos, né? O primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto, Shabat. Para nós, ele começa 18 horas antes, né? Domingo, segunda, terça, quarta. Enquanto aqui está cruzando o dia às 6 da tarde, aqui nós começamos o dia à meia-noite, né? Depois da meia-noite, né? Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aqui é só para vocês verem que a contagem de Deus é deslocada da contagem pagã, tá? Então, aqui os dias bíblicos iniciam-se ao anoitecer e os dias pagãos iniciam-se à meia-noite. Então, o cálculo do mês é governado de acordo com a observação do ciclo lunar, isso os judeus, né? A lua nova começa quando se avista o primeiro crescente da lua nova na terra de Israel, o que aconteceu há 5 dias atrás, tá? Começou o ano e o primeiro dia da semana. Nós estamos no período de lua nova, ela vai para quarto crescente, né? Então, há 5 dias atrás, praticamente, né? Nós tivemos o primeiro dia do mês e o primeiro dia do ano em Israel. A definição bíblica de lua nova difere do termo astronômico moderno, que indica o momento em que a Terra e a Lua e o Sol estão alinhados em conjunção. Um momento matemático no tempo que não pode ser observado a partir da Terra, mas apenas calculado, né? Então, a definição bíblica de lua nova vem do hebraico Kodesh, que significa renovada. Então, Kodesh se refere ao luar que é renovado após um período de escuridão. Então, a lua está sempre 50% iluminada desde o espaço, a menos que seja eclipsada pela sombra da Terra, que passa entre o Sol e a Lua. Mas, de nossa perspectiva, na Terra, a iluminação da Lua é observada em um ciclo contínuo. Este ciclo é de aproximadamente 29,530587 dias, né? Então, aqui é uma contagem astronômica precisa. De uma conjunção matemática até o ciclo seguinte. Isso basicamente significa que cada mês lunar, desde o avistamento do primeiro crescente de uma lua nova até a próxima, né, levará 29 a 30 dias. Ok? Existe a contagem matemática precisa e existe a contagem humana, que é feita quando se observa a lua. Então, quando é que se observa a lua nova? Logo que sai aquele primeiro filete de luz, tá? Porque a lua nova, ela é toda escura, porque é a sombra da Terra na Lua. Fica o Sol, deixa eu ver se eu tenho uma figura que eu já mostro. Fica interessante mostrar uma figura, né? Nesse momento agora. Exatamente.
aqui. Vamos lá. Espera aí, deixa eu colocar isso aqui de uma outra forma. Eu já mostro isso para explicar essa informação bem interessante aqui. Vamos lá. Isso. Ok. Estão vendo aí? Se não estiver vendo, me avisem, por favor. Ok, aí como é que está a situação entre o Sol, Terra e Lua? Então aí são formadas as luas 4 crescente, 4 minguante, tá? Em função da Terra. Então é isso que ele está falando aí, tá? É isso que ele está falando. Que a visão humana é diferente da visão matemática, que é um cálculo de uma órbita, certo? Precisa. Tá? Então, existe uma falha humana no avistamento da Terra, porque você quer ver o primeiro filete de luz da Lua Nova. Né? A Lua Nova, ela é o primeiro filete de luz. Então, quando isso acontece, deixa eu mostrar aqui. Olha, ó, esse primeiro filete de luz, hein? Tá certo? Então, essa é a Lua Nova. Aí, quando isso é observado, então pode até ser que matematicamente já esteja contando, tá? Então, mas para nós é contado dessa forma, ok? Então, por isso que tem essa variação de 29 a 30 dias. Opa, saiu aqui? Ai, ai. Vamos lá. Ok. Então, no entanto, o avistamento... peraí. Se a Lua não for avistada até o final do 29º dia, por omissão, o padrão será um mês de 30. No entanto, o avistamento da Lua Nova é renovado em um evento atmosférico ao invés de um evento astronômico, tá? Então, tem que contar com as condições atmosféricas para ver a visualização. Pastores e sacerdotes hebreus, de igual modo, deveriam ser capazes de determinar o dia do mês sem consultar a NASA, ou o astrolábio babilônico. São os dois métodos, né, que existem, né? O astrolábio babilônico ou a NASA para se consultar o início do dia. Ou a Lua Nova. A Lua Nova bíblica e o mês novo, ambos os termos são equivalentes, a única palavra e o único conceito em hebraico são baseados nas observações de corpos celestes, ao invés de cálculos matemáticos, tá? Por isso que é tudo baseado na observação humana e na parte agrícola, né, que é quando começa também a cevada ficar em avivo. Um dos grandes avanços da astrofísica nas últimas 2 décadas que podemos escolher uma coordenada terrestre, né? Então, hoje, nós temos a capacidade de escolher qualquer ponto da Terra e voltar o relógio celestial a qualquer momento do tempo passado, tá? E aí você calcula a fração de iluminação da Lua e do Sol sobre aquele ponto, tá certo? Isso é feito de acordo com a NASA, com 1/10 milésimo por cento, muito maior do que a capacidade de distinção do olho humano. Isso significa que podemos apontar o dia em que cada uma das festas de Deus ocorreu durante o ministério de Jesus. Então, dá para retornar no passado e ver qual o tempo que cada uma das festas ocorreu com precisão. Então, a partir de agora, podemos determinar com precisão inimaginável o mesmo dia que Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda, o Shabat em que ele ensinou na sinagoga de Cafarnaum sobre o último dia da ressurreição, né, que foi a pregação dele nessa sinagoga. O dia do Shabat em que ele curou o cego de nascença na festa do Hanukkah, o dia da sua morte, o dia da sua ressurreição, né, os 3 dias e 3 noites. Agora podemos calcular exatamente o que tínhamos reconhecido apenas como conjectura há quase 40 anos, quando embarcamos nessa aventura de decifrar os eventos cronológicos. Então, eles tinham a ideia de fazer isso, mas era só um sonho, só que esse sonho se realizou, tá? Por causa desses estudos que foram feitos. O único elemento que não podemos determinar com certeza são as condições atmosféricas, né, da época, lá do momento que eles estavam observando, que podem obscurecer uma lua de outra forma, que de outra forma seria observável.
isso nos pode fazer raramente desalinhar-nos por um único dia, o que será corrigido no mês seguinte. Então, se nós errarmos em algum evento, por causa do cálculo matemático, que não bateu com o cálculo humano de observação, por causa que naquele dia estava nublado e eles não observaram naquele dia, então, pelo menos, nós vamos errar com um dia, tá? Ah, é? O que foi? Obrigado. Alguém fez uma pergunta. A NASA sabe mais dessas coisas que nós? A parte espiritual, acho que ela não interessa muito, não, e ela não sabe tanto, não sei. Mas a parte cálculo matemático, sabe? Para nós, está com aparência de U. Então, pois é, agora parece que a inclinação da Terra mudou, antes a Lua era C, agora ela é U. Teve mudança na inclinação, né? Mas existe uma forma que, conforme você anda pelo globo, ela também dá uma mudança, mas para ficar totalmente U, uma coisa que lá no Nordeste sempre a Lua foi C, né? C. Hoje ela é U, né? Então, houve alguma mudança muito séria na inclinação do eixo da Terra e ninguém falou nada, ninguém contou para ninguém, né? Tá tudo calado. Tá bom? É importante notar que a ciência da... Obrigado, irmão, por me avisar. Me avisa aí, tá? É importante notar que a ciência da astronomia continua a usar o calendário juliano. Então, eles continuam a usar o juliano para fixar os eventos celestes antigos, né? Porque é um calendário do tempo antigo, o mesmo calendário que era usado no Império Romano nos dias de Jesus. A maioria dos eventos históricos da Antiguidade foram determinados por sua relação com a posição dos corpos celestes, tá? Então, com essa posição dos corpos celestes, os eventos históricos também foram determinados da mesma forma que nós estamos fazendo com a Bíblia. Agora podemos voltar o relógio celestial e decodificar essas datas com precisão. O calendário juliano iniciado em 1º de janeiro de 45, antes de Jesus, né, antes da Era Comum, né, agora foi precisamente sincronizado com o calendário astronômico do Criador. Então nós temos dois calendários, o calendário juliano e o calendário astronômico do Criador, e o calendário calculado pela NASA, a 1/10 milésimo do segundo nos tempos antigos. E ambos os calendários estavam em uso em Israel quando Jesus, Yeshua, andou pelas ruas romanas, que continuaram a atravessar a Galileia até hoje. A precisão, segundo a NASA, para o período de 6.000 anos que o homem está no planeta é maior que 1/10 de milésimo de um dia. E esses são os cálculos usados nesta obra, tá? Todas as datas seculares nesta obra são expressas no modo calendário juliano e tem referências cruzadas com o calendário do Criador, ok? Então, irmãos, esse aqui foi um trabalho científico mesmo, né, usando todos os recursos tecnológicos e matemáticos, tá? Para fazer essa cronologia, porque você olhar aí na internet, evangelhos cronológicos, né, você colocar aí evangelhos cronológicos, vai ter algumas tentativas, mas elas foram feitas apenas usando a Bíblia, sem usar cálculos matemáticos astronômicos, tá? Então, se você vê aí, ó, evangelhos cronológicos, você vai baixar aí alguns PDFs em que tem evangelhos nesse sentido também, tá? Ok? Vamos voltar aqui. Calculadora perpétua do calendário hebraico bíblico para as festas do Senhor. Então, nós temos todos os meses do ano aqui, certo? Alguns meses têm 2 nomes, tá certo? Esses nomes, eles tinham uma raiz anterior que era hebraica, mas misturou com a babilônica, então, às vezes, tem nome, por exemplo, Tammuz. Tammuz era o filho de Nimrod, tá? Então, tem nomes aqui misturados da cultura babilônica com a cultura hebraica. Então, nós temos aqui, ó, Nissan, que é o primeiro mês, corresponde entre março e abril. Vocês lembram, quando vocês eram crianças, perguntava para sua mãe, mãe, qual é meu signo? A minha mãe falava, de 23 de setembro a 22 de outubro. Ai, droga, por que começa no dia 23? O mês não começa no dia 1º? Né? Vocês lembram disso? Eu fazia essa pergunta para minha mãe. Mãe, qual é o signo de Escorpião? 23 de outubro a 22 de novembro. Ah, então eu sou de Escorpião. Por que começa sempre nos 23? Porque a época do solstício é equinócio, que é o ponto de maior iluminação e menor iluminação.
E as contagens dos anos e dos inícios dos meses eram feitas a partir desse dia. Depois eles deslocaram aí e ficou com o começo do mês, dia 1º, e para eles o começo do mês é dia 23, né? Por isso que nessa tabelinha aí, ó, enquanto o mês nosso tá no meio, aqui os dele tá começando, né? Tá? Por isso que tem isso aí, ó, março, abril, então o nosso calendário ele vai pegando os meses no período, né, intermediário. Por isso, por exemplo, 23 de março corresponde ao Nissan, 1º de Nissan, tá? Mais ou menos aí. Bom, aí nós temos a festa dos pães asmos, né, o primeiro, o Aviv, né, cevada, lua nova, Rosh Hashanah bíblico, que começou sábado passado, tá? Então, nós estamos aqui, ó. 1º, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, vai começar o ano, né? E depois vai entrar na Páscoa, né? Lá no ano que vem, né? Festa dos pães asmos, né? Festa dos Pentecostes, tá? Lá depois, em junho, mais ou menos, no ano que vem, tá? E assim vai. Ok? Então, 1º mês, 2º mês, deixa eu ver o que mais. Festa de Pentecostes, né? 3º mês, 4º mês, aí tem um intervalo, depois da festa de Pentecostes, tem um intervalo do 4º mês, 5º mês, 6º mês, né? Aí começa os 40 dias de arrependimento, no dia da expiação, o dia das trombetas, né? Essa preparação do 6º mês para o 7º mês, já passou para nós aqui, né? E aí começa o dia do Yom Kippur, né? A festa do Sukkot e o último grande dia, tá? Certo? Aí depois, lá em dezembro, que para eles é o 9º mês, vai ter a festa das luzes, que é a festa do Hanukkah, tá? Todas essas festas, né, vão ter cumprimento espiritual. Né? A Páscoa teve cumprimento espiritual, Pentecostes teve cumprimento espiritual, a primícia dos pães asmos teve, certo? E tem, são festas de primavera e festas de outono, tá? Separadas por alguns meses. Então, aí depois tem essa festa do Hanukkah, que é a festa das luzes, que também vai ter cumprimento espiritual, tá? E aí, no 12º mês, que para eles aqui o 12º mês é qual? É fevereiro e março. Né? Já está começando lá no ano novamente para nós. Aliás, para eles está começando para eles, e para nós já está no 2º para o 3º. Vai ter a festa do Purim. Tá? Então, esse calendário aqui, ó, você pega ele e utiliza ele só deslocando ele dentro do ano que você está com... Você pode imprimir essa folha e usar ela para calcular para qualquer ano, tá? Porque esse aqui é o calendário perpétuo, tá bom? Essas observações também vão estar lá para vocês lerem lá no Google Classic. Em termos agrícolas, Aviv significa o estado pastoso do grão. Nesta fase, os grãos estão totalmente formados, mas ainda moles, por isso que eu falei que é o grão de vez. E podem ser esmagados com os dedos, e por isso que as escrituras hebraicas referem-se ao 1º mês do ano, o mês do Aviv. O artigo definido U aparece em cada texto hebraico existente. No mês em que a cevada está em Aviv, devemos celebrar a Páscoa e os pães asmos, sem fermento. Ocasião em que devemos fazer uma oferta de primícias, primeiros frutos, colheita da cevada, Êxodo 2, 12, 2, 34, 18, em que até que a cevada alcance o estágio Aviv, não podemos declarar o 1º mês do ano. Então, tem que estar em Aviv para começar a declarar o mês do ano. Um mês extra é ocasionalmente adicionado ao final do ano civil para permitir mais tempo para a cevada amadurecer e está pronta para ser oferecido no templo em Yom HaBikurim, dia dos primeiros frutos, durante a festa dos pães asmos. Esta é a razão pela qual nosso Criador nos ordenou observar o Shomer, guardar e proteger.
o mês de Aviv, Deuteronômio 16:1, assim como fomos ordenados a Shomer no Shabat, Deuteronômio 5:12. Então, tudo isso aqui, irmãos, é uma preparação espiritual, né, para perceber o movimento de Deus na Terra, certo? E agora, nesses últimos tempos, né, nós estamos aqui como igreja prestando atenção para isso, porque nós já recebemos o Messias, né? Então, isso aqui para nós é muito útil, tá bom? O dia dos primeiros frutos acontece no dia seguinte ao Shabat semanal dentro das festas do Pães Asmos. Isso pode acontecer entre os dias 16 e 22 do primeiro mês, dependendo de quanto o Shabat semanal cai naquele ano. Então, tem sábados que são os sábados semanais e tem os sábados que são cerimoniais, tá? Se existem diferenças de sábado, porque sábado é descanso, mas no nosso calendário, sábado é um dia, para eles é descanso. Então, existem descansos semanais e descansos cerimoniais. O calendário solar pagão e o calendário lunisolar bíblico variam em número de dias. O calendário pagão começa com o ano novo no inverno e o calendário lunisolar começa na primavera. Portanto, 1000 anos no calendário solar equivale a 1000 anos no calendário lunisolar do Criador. Entre o Sol e a Lua, a rotação do Sol e da Lua, existe uma diferença de 10 dias, aproximadamente, tá? Esses anos simplesmente começam uma época diferente do ano. Muitos cálculos bem intencionados, mas errôneos, foram feitos antes de ajustes fracionários até entre o ano solar, 365 dias e 1/4, e os anos bíblicos. No entanto, um ano de 360 dias nunca ocorre no calendário do Criador. Além disso, os estudantes de profecia devem prestar atenção que não há 42 meses em um período de 3 anos e meio, nem 1260 dias em 42 meses. Nesse período sempre haverá pelo menos um Adar Bet, que é um mês adicionado, tá? Um 13º mês para permitir que o calendário solar e lunar se mantenham sincronizados. Este é um mês adicional e determinado cada primavera com base no estado da colheita de Israel. O que foi? Feriados que são chamados de Shabat, mas não é sábado. Isso, exatamente, imagina. Tá? Então, aquele 1260 dias e aqueles 42 meses do Apocalipse, na contagem do tempo, no trânsito de um ano para o outro, né, você vai ter que prestar atenção, senão vai ter um mês adicional, né, que é o mês Adar, que eu tenho o primeiro Adar, que é da contagem normal, e o segundo Adar. Então, se por acaso acontecer desses 7 anos, com os 3 anos e meio, 1260 dias de Apocalipse, e os 42 meses, que é a mesma coisa, acontecer nesse intervalo, nós vamos errar a volta de Jesus por 30 dias, porque vão acrescentar mais um mês, tá? Eu acho que é por isso que o Senhor Jesus falou, para que não aconteça no inverno, a vossa fuga, né? Orai para que não aconteça no inverno, lá em Mateus 24, né? Porque ele falou, ai das grávidas, né? Ore para que não aconteça no sábado e ore para que aconteça no inverno. Por que não aconteça no inverno? Porque se acontecer no inverno, vai ter que acrescentar mais um mês, né? Pelo sentido do que está dito aí, tá? Porque eles só vão começar a contar o ano quando a cevada estiver madura. E como vai ter na primavera, né? Então, inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono. Então, tem que terminar o inverno para começar a primavera. Então, quando começar a primavera, aí a cevada está em Aviv, né? E aí o povo também pode fugir, né? Não vai ter um mês a mais. Pode ser isso também, tá? Vamos lá. Um ano de 360 dias é um dispositivo linguístico, né? Que indica com precisão a passagem do tempo para aqueles que sabem como determinar cada dia, semana e mês no ano sabático e no ano jubileu. O Criador nos instrui a olhar para os céus para determinar seus tempos de estação. Não pode, não foi e nunca será um cálculo matemático simples, pelo qual o Todo-Poderoso governa o universo. Devemos confiar nele para cumprir seu calendário profético e aceitar o relógio divino. Tá? Então, a gente vai saber apenas distinguir a época, né? Por causa dessas variações aí.
Ok? Agora que o entendimento do termo agrícola Aviv foi restaurado na terra de Israel nas últimas 2 décadas, podemos calcular os parâmetros para Aviv nos tempos antigos, de acordo com a sua relação com o momento matemático do ciclo solar, conhecido hoje como equinócio vernal. Né? Então, através dessa pesquisa, eles fizeram algumas restaurações dos calendários e dos tempos para cálculos históricos, tá? Embora os conceitos solares babilônicos de equinócio e solstício não estejam nas escrituras, entendemos que a cevada é uma colheita fototrófica da primavera, que amadurece de acordo com a quantidade de luz que recebe. Após décadas de análise desses fatores na terra de Israel, podemos agora dizer que se a lua nova, no final do 12º mês, aparecer em um certo número de dias antes do equinócio, então a cevada não estará em Aviv. Então, agora eles têm aí até um jeito de saber quantos dias vai ter que esperar, tá? Por causa dessa pesquisa também. Então, essa pesquisa do Evangelho Cronológico, os resultados dela, favoreceu a cronologia histórica, favoreceu a essa análise agrícola, tá? Então, foi uma pesquisa importante. Podemos dizer que se a lua, no final do 12º mês, aparecer em um certo número de dias após o equinócio, é mais provável que a cevada estará em Aviv. Também podemos dizer com segurança que se a lua nova, no final do 12º mês, aparecer em certas datas, estaremos absolutamente certos de que não seremos capazes de dizer com antecedência se a cevada estará em Aviv ou não. Então, existe aí um ajuste, né, do amadurecimento da cevada, certo? E do tempo para declarar o início do ano. Então, levando para o lado espiritual, né, nós também estamos sujeitos aí a esse ajuste, né, porque nós somos a cevada, né? Alguns de nós representam a cevada, alguns de nós representam trigo, alguns de nós representam centeio, uvas, tá? Espiritualmente são vários, espiritualmente nós somos qualificados com várias plantações, tá? É uma parábola. A realidade nos provou que, outra vez, erramos com nossas especulativas previsões anuais sobre a vida. É por isso que o Criador nos diz para olhar para os seus sinais, no céu e na terra, antes de fazer planos concretos para o futuro. É por isso que o calendário hebraico bíblico corrigido, astronômico e agriculamente nunca é impresso antes da lua nova. Aí eles vão imprimir lá na última hora, quando eles têm certeza que a cevada está em Aviv, né, e que é a lua nova, para poder começar as festas e o calendário. Para uma compreensão mais profunda da restauração do calendário do Criador na terra de Israel nos últimos 20 anos, consulte a lista de recursos e referências no final do volume. Então, lá no final do volume, no apêndice, tem as referências desse trabalho de pesquisa, tá bom? Então, dadas essas instruções, vamos ver o que aconteceu, então, quando Jesus estava nascendo. Vamos lá. Ficou alguma dúvida sobre essas instruções do calendário? Precisa da lua nova, precisa da cevada, houve uma restauração matemática, existe um cálculo que é feito visual, tá? E existem as festas. E agora, com as festas em mente, vamos ver o que estava acontecendo no evento 2. O evento 1, só para lembrar o que foi falado, a gente leu muita coisa, né? Foi a genealogia de Jesus, né? Falando, no princípio era o verbo, em João, e Mateus e Lucas, né? Lucas está falando que vai escrever em ordem cronológica, e Mateus está falando que vai falar da genealogia de Jesus. Ok? Vamos lá. Vamos por Lucas, né? Porque Mateus, o evangelho de Mateus, não tem a parte de Lucas. Então, Lucas começa um pouco antes. Zacarias serve no templo de acordo com o turno de Abia. Isso aqui é Abias, né? Quando você lê na sua Bíblia, é Abias, e aqui é Zacarias. Então, era o Shabat, 7º dia do 3º mês do ano 3.997, depois da criação, tá? Estava acontecendo isso que nós vamos relatar agora. Que para nós era um sábado, 2 de junho do ano 4, antes da Era Comum. Né? É 4 anos antes daquilo que eles dizem que Jesus nasceu. Então, vamos lá ver o que estava acontecendo. A cronologia do Evangelho de Lucas começa com o serviço no templo de Zacarias,
um sacerdote, um Cohen, tá? Cohen, sacerdote, do turno de Abias, que foi o oitavo dos 24 períodos. Então, o que é Abia? Abia é o nome de um sacerdote, né, que ficou responsável pelo turno. E Zacarias é o sacerdote escolhido para aquele turno. Então, eram 24 sacerdotes que serviam no templo. Eles ficavam em períodos, 2 para cada período, tá? Ave é pai, e é Deus, então Deus é o meu pai, Avi é meu pai é Deus, então o nome do Abias quer dizer meu pai é Deus, tá? Então Lucas 1, 5, 7, houve nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, um Cohen, chamado Zechariah, da classe de Avia. Sua esposa era uma das filhas de Arão, então era descendente de Arão, legítimo, tá? Então tinha direito ao sacerdote. Seu nome era Elisheva. Ambos eram justos diante de Jeová e andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e ordenanças, tá? Então, houve um sacerdote nesse tempo. Os sacerdotes só podem ser da descendência de Arão, ok? E todos eles tinham que ser da tribo de Levi. E aí, bom, aqui está falando do nome de Zacarias, né? Tá tentando explicar aqui embaixo quem que é, o que significa Zacarias. Vamos ver se tem alguma coisa importante aqui, para eu não sair do contexto. O rei Davi, o sacerdote. Sim, como é que foi que foram instituídos esses sacerdotes? Pelo rei Davi, né? Em 1 Crônicas 24, 1, 18, tá? Tá falando lá desse serviço que foi dividido entre 24 turnos, ou períodos no serviço. Então, com isso, você também pode ficar ligado com os 24 anciãos que está lá no céu, tá? Cada turno serviu por uma semana. Nós estamos aqui no 7º dia do 3º mês do ano 3.997, depois da criação, que para nós é um sábado, 2 de junho do ano 4, né? Porque Jesus nasceu um pouco depois dessa época aqui, que mais ou menos 3 antes do que é contado, tá? Então, houve esse sacerdote, né? Aqui ele está falando como é que eram formados os turnos, né? Segundo Crônicas lá. Aqui o rei Davi instituiu esses sacerdotes com esse trabalho, né? Dos 24 anciãos que trabalham dentro do templo, e é trocado os turnos, ok? Isso, com certeza, talvez não, com certeza por revelação de Deus, tá? Então, os períodos do serviço começam no início do Shabat, terminava no final do Shabat seguinte, de forma que pelo menos 2 divisões estavam a serviço em cada Shabat, durante as festas anuais que exigiam a ajuda de todos os homens israelitas, adultos. Todos os Kohanim, os sacerdotes, serviam simultaneamente. Após a revolta dos Macabeus, todos os Kohanim serviram durante o Hanukkah, a festa de dedicação de 8 dias. O primeiro turno de Yariv começou o seu serviço no primeiro Shabat do mês de Aviv. O 8º turno, que é o de Avia, começou no 7º dia do Shabat, a partir da oferta das primícias, que também foi o 49º dia da contagem do homem. Na manhã seguinte do dia da festa do Shavuot, a vez de Avia era o responsável pelo serviço no templo. Eu vou explicar isso aqui, tá? É o seguinte, conforme eram escolhidos os anciãos para fazer os serviços do templo, isso se tornou tão frequente que virou um calendário, certo? Então, eles faziam essa contagem pelos serviços do templo. Quando houve a revolta de Macabeus, né, houve um serviço no templo que começou que envolveu a festa do Hanukkah, né, que foi os dias que o azeite ficou multiplicado, todas não se apagaram. Bom, então nós estávamos lendo aqui a explicação por que Zacarias estava no templo fazendo aquele serviço, onde ele vai ouvir aí o anjo Gabriel que vai aparecer para ele.
Então, Zacarias, ele foi um homem dedicado, mas nunca tinha visto uma revelação, nunca tinha recebido nenhuma informação celestial. Ele simplesmente era um homem dedicado, com um serviço responsável, né? Tá? Então, isso é um exemplo para nós, porque tem muitas pessoas dedicadas na igreja que nunca foram arrebatadas, nunca viram um anjo, nunca não tiveram uma coisa. E pela fidelidade, tem uma hora que Deus aparece, manifesta na vida da pessoa. E aconteceu exatamente isso com Zacarias. É um homem fiel, que nunca tinha tido nenhuma manifestação sobrenatural na vida dele, e de repente ele leva um susto na hora que ele vai oferecer o serviço no templo, aparece o anjo Gabriel. Então, ele está explicando a origem desse serviço, né, aqui nas notas de rodapé, ok? Então, ele está explicando, né, essa situação do sacerdote, né? Então, houve ordenanças que se aplicavam somente à família sacerdotal, certo? Eram mandamentos específicos, tá? E nesses mandamentos, esse casal era irrepreensível, ok? Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Os conceitos de que os mandamentos de Deus são pesados é impossível de obedecer a uma invenção gentílica, né? A crença em guardar todas as instruções da Torá para ser uma pessoa justa também é uma invenção gentílica. Paulo, né, instruiu os crentes na Galácia que foram enganados pela ideia de que uma pessoa poderia obter justiça obedecendo a certas regras. Nós, judeus nascidos, e não como pagãos gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus, o Messias, tá? Então ele está fazendo essas notas de rodapé aqui para explicar aqui o contexto da situação de Zacarias, tá? Então Zacarias era um homem irrepreensível no sentido, não que não tinha pecado, certo? Mas no sentido sacerdotal, tá? Não há homem que não peque. Ok? E então ele está lá, a esposa era estéril, a Elisheba, que é Elizabeth, e ele está lá oferecendo o sacrifício, ok? Então no evento 3 aí, aparece aqui o anjo Gabriel, o anúncio de Gabriel para Zacarias. O anúncio é feito quando Zacarias estava servindo no templo, no Shavuot, na festa do Pentecostes. Então aí, olha, você veja que essa informação, ela não está clara nos evangelhos, mas pela contagem do tempo já ficou clara. Aconteceu que, exercendo Zacarias como sacerdote perante Deus, de acordo com a ordem de sua turma, segundo o costume dos Kohanim, que são os sacerdotes, ele teve a sorte de oferecer um incenso entrando no santuário. E toda a multidão do povo reunido no monte do templo para a festa do Shavuot estava do lado de fora, orando na hora do incenso. E um anjo de Jeová apareceu a ele, pôs-se em pé à direita do altar de incenso. Zacarias ficou perturbado quando o viu e ficou sobrecarregado de temor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, pois sua oração foi ouvida, e sua esposa Elisheba te dará um filho, e você o chamará o nome de Yohanã. Então aí, o que dá para entender? Que ele era um homem, a mulher estéril, né? Ele sentia aquela vergonha, tinha aquele desejo de ter um filho, certo? E aí o Senhor vai e cumpre esse desejo, dado a fidelidade sacerdotal dele, um homem irrepreensível, né? Com amor a Deus, cumprindo os mandamentos, né? E tudo isso. E aí o anjo começa esse anúncio do nascimento de João Batista. O que quer dizer isso espiritualmente? Que Deus tinha um plano com eles, né, de mandar esse precursor, que é João, para abrir os caminhos para o Senhor, preparar os caminhos para o Senhor. Então, nisso, né, nós temos aí todo esse contexto, né, muito mais rico do que simplesmente quando a gente lê os evangelhos, tá bom? O nome Elohim de Deus de Abraão, Isaac e Jacó foi revelado à humanidade e registrado nas escrituras hebraicas, Êxodo 3,15, né? E o Jeová aparece pelo menos 6.827 vezes nas escrituras hebraicas, mas muitas vezes foi camuflado com o termo Senhor e Deus, em letras
maiúsculas na versão em português da Bíblia. Na tradução que nós usamos, a Almeida Corrigida de 1911, o nome também aparece transliterado como Jeová, 270 vezes, pronunciado como Jeová na época em que João Ferreira de Almeida fez sua tradução. Tanto Senhor como Deus são títulos não descritivos que também são usados para designar divindades pagãs em muitas culturas. Os rabinos farisaicos restringiram o uso do nome próprio de Deus para, a partir do século II, nós já tínhamos visto isso, né? E proibiram o seu uso depois do segundo século. Como resultado, o nome do Todo-Poderoso caiu em desuso. Tá? Então, por que ele está fazendo esse comentário? E, finalmente, um esquecimento perdendo as pronúncias corretas nos tempos antigos. Jeremias profetizou que o nome santo do Todo-Poderoso seria restaurado nos últimos dias, como está sendo agora, né? Nós estamos sabendo como é que se pronuncia o nome de Deus. E que mesmo os gentios invocariam esse nome. Então, esse nome é para ser usado, né, com fé e confiança no Senhor, tá? Para grande desgosto dos líderes religiosos que ainda proíbem o uso do nome, tá? Então, por que ele está fazendo esse comentário? Porque o anjo mencionou o nome, tá? E um anjo de Jeová apareceu a ele, tá certo? Na descrição aqui. Então, existem promessas de um ventre fértil, né? Que para quem são obedientes aos mandamentos, e no caso, a Elizabeth, que era estéril, né, recebe essa promessa aí, tá? Ele tinha esse turno que se repetia, o Zacarias tinha esse turno que se repetia, né, sempre que precedia a festa do Shavuot, né? Começava o seu primeiro turno. Em seguida, ele se inscrevia para servir 6 meses depois, pouco antes da festa do Hanukkah. Então, ele sempre se inscrevia 2 vezes ao ano para o serviço sacerdotal. Somente no dia da festa do Shavuot é Pentecostes, tá? A ordem de Abias era responsável por servir no templo, com uma multidão presente na hora do oferecimento do incenso. Esse detalhe nos permite localizar o momento em que Gabriel anunciou o nascimento iminente do profeta, que vem no espírito do poder de Eliarro, que é Elias. Este tema é repetido em todos os evangelhos. O Todo-Poderoso age para cumprir suas promessas, as suas festas e seus tempos determinados. Um método alternativo de cálculo dos períodos dos sacerdotes foi revelado nos manuscritos do Mar Morto dos Essênios. Esse método mostra que a ordem de Abias estava servindo no templo durante a festa do Shavuot. Então, o que ele quer dizer com isso? Que existe uma precisão, né, em todo o que o Senhor faz, né, uma fidelidade com o tempo e com as festas, tá? É isso que ele está comentando aqui, nesse comentário aí, tá? A honra de queimar incenso no altar de ouro e de pronunciar a bênção arônica, né, que era uma honra, sobre a congregação de Israel era concedida apenas uma vez na vida para um sacerdote. Uma vez que a sorte era lançada e a tarefa concluída, o mesmo sacerdote não era mais elegível para a seleção. Zacarias era um sacerdote idoso que ainda não havia recebido a honra de cumprir esta obra sacerdotal, quando parecia que seu ministério e sua vida estavam para terminar. Zacarias e sua esposa finalmente receberam o maior chamado de todos os sacerdotes desde os tempos de Moisés. Um mensageiro do trono do céu anunciou que ele e sua esposa trariam ao mundo um profeta que proclamariam a vinda de Jesus. Então, por isso que Jesus também fala que ele é o maior profeta de todos, né, dos nascidos de homem. Por causa que o profeta, ele é grande por aquilo que ele profetiza. E a coisa mais importante a ser profetizada era o nascimento de Jesus. Tá bom? Aí aqui continua o texto. E tereis gozo e alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque será grande aos olhos de Jeová. Ele não beberá vinho nem cidra, e será cheio de Ruach Kodesh. Então aí você conclui que João Batista era nazireu, e ele deixou os cabelos crescer. Então João Batista tinha cabelos longos, por causa desse voto, porque faz parte do voto, tá? Não beber vinho, nem cidra, nada fermentado, ok? Ainda desde o ventre da mãe. Então ele é cheio do Espírito Santo já desde o ventre da mãe, não como nós, né, que precisamos nos converter, né? Depois de uma certa idade, receber o Espírito Santo. Ele já vem com o Espírito Santo desde o ventre. Tá bom?
Ele fará com que muitos filhos de Israel se voltem para Jeová, seu Elohim. Ele irá adiante de Jeová com o espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência e justos, para preparar para Jeová um povo bem disposto. Então, isso aqui está cumprindo as promessas de Malaquias, de converter os pais aos filhos. Tá? Veja o detalhe perfeito das promessas de Deus e do cumprimento no meio das circunstâncias. Tá? Isso não está claro com uma leitura rápida do Evangelho. Com esses detalhes, nós começamos a pegar mais informação. Zacarias disse ao anjo: como posso gerar este filho? Porque estou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu e lhe disse: eu sou Gabriel, que estou diante do Todo-Poderoso, e fui enviado para falar com você e dar-lhe estas boas novas. E agora você estará mudo e você não será capaz de falar até o dia que isso se faça, porque você não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. E o povo estava esperando Zacarias e se maravilhou de que ele demorasse no santuário. Mas quando ele saiu para pronunciar a bênção arônica, né, ele ficou mudo, ele não pôde falar, e entenderam que ele teve uma visão no santuário, ele lhes falava por sinais. Amém, irmãos? E permaneceu mudo. Então vamos parar por aqui, né? Nós tivemos duas interrupções bem sérias, vou tentar arrumar o computador para fazer a aula pelo celular, mas podem fazer o comentário, tá? Desses 3 eventos, né, que nós lemos, né? Que foi o primeiro evento, foi o anúncio da criação, né, do verbo. O segundo evento foi o início do ministério, né, como Lucas declara. O terceiro evento foi esse do anúncio de Gabriel, né? E o quarto evento vai ser a aula que vem. Alguém quer comentar todo esse contexto, toda essa riqueza, esse detalhe? A fidelidade de Deus com as festas. Você veja como agora a gente começa a perceber que Deus leva a sério todo o calendário que ele criou, né? Muito lindo, Lucas. Bacana mesmo. Vou abrir o som aqui para o pastor João. Espera só um pouquinho, porque eu não estou ouvindo. A nossa amada Gina tem uma pergunta para você aí, Lucas. Deixa eu ver aqui, então. Profecia de Malaquias é para João Batista também para os nossos dias. Com certeza, porque o espírito de Elias, né, também está sendo necessário agora, né, com essa conversão, principalmente no meio nosso, né, na igreja, e Israel também, né. Então nós vamos receber o espírito de Elias, né, para poder... Tem outras perguntas aí, mais umas 3 ou 4 para cima aí, Lucas. Nós seremos uma espécie de João Batista dessa época, né? Na segunda volta de Jesus, né? Deixa eu ver aqui. Feriados também chamados no sábado. Tem que haver microzinho. Obrigado por Malaquias. Já respondi todas. Ainda bem aqui que nas mensagens do celular não ficou, porque quando reinicia o computador perde todas as mensagens. Pode rever, tia, tá tudo bem. Vamos orar então e encerrar, irmãos? Vamos. E orem para eu conseguir descobrir o defeito desse computador. Eu vou ter que fazer uma manutenção nele, porque ele está agora com uma frequência maior de travamento, né? E ele reinicia do nada, ele não avisa que vai reiniciar, eu não tenho controle nenhum, de repente a tela fica preta. Tá? Vamos orar então. E agora, mas biblicamente falando, o ano tem 360 dias, né? Se você for ver. Uhum. Porque esse 360, ele tem uma contagem média entre o ano solar e o ano lunar, né? Porque dá 10 dias de diferença entre um ano e o outro. Então, é uma contagem média. Quem vai orar para nós? Agradecer, apesar das intempéries, mas louvado seja Deus. Voluntário, Sabrina, eu já orei aí no começo, aí alguém ora, né? Fazer igual o professor, chama alguém na sala aí. A Gina, Sabrina. O irmão João vai orar para nós. O irmão João Eu vou... Tá aberto lá na porta. É melhor aqui. Então, melhor aqui. Pode orar. Pegue a cadeira. Eu
Eu vou orar porque eu estou como auxiliar técnico do professor, né? O celular deu problema. É sério. Glória a Deus. Pastor João, quieto aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Pai, por tudo. Mesmo que tenha dado uns problemas no telefone, no computador, né? Mas isso aí não interfere na aula, né? Na promessa de Deus na vida do irmão Lucas, né? Na família dele, né? Todos nós, de toda a nossa família, né? Estamos aqui para aprender os planos do Senhor, a palavra bíblica, né? O que estava errado ou não, o que faltou ter escrito na Bíblia, e para nós aprender cada vez mais. Quando vem de Deus, a promessa é completa, né? Louvado seja Deus. Então, que Deus continue usando o irmão Lucas e todos nós, Pai, em nome de Jesus, para que as promessas do Senhor venham a ser completas na nossa vida, na nossa família, e todas as pessoas que estão onde você estiver, que Deus vai usar cada um naquele plano dentro da sua família, dentro de cada processo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, vai por tudo. Amém. Amém? É isso aí. Meu irmão, espero que vocês tenham pegado o contexto. Qualquer coisa, vocês revejam a aula, porque houve interrupção. Eu vou ver se eu corto essas interrupções na minha edição, tá? Aí elas vão aparecer sem interrupção e eu vou melhorar o som. E aí, vou postar lá no YouTube para vocês reverem essa aula, tá bom? Aqui tá assim, ó. Deus abençoe vocês. Amém. Deus que abençoe a todos. Paz. É. Sim,